Edgar, bem-vindo à Agenda Tarsila. Boa tarde, Miriam. Uma boa tarde para todos que estão ouvindo. E eu que agradeço o convite aí. Muito Uma obrigada alegria. por topar, aceitar o nosso convite, né? Edgar, Legal. eu comecei a pesquisar sobre você e vi um blog muito interessante que você mantém, que chama Modernistas em Quadrinhos, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse blog e como que nasceu essa sua paixão e essa pesquisa pelos modernistas. Certo. Já é uma história assim de uns 20 anos, né? Então eu tenho que buscar lá mais ou menos nas origens, assim. Meu nome é Edgar Santo Moretti, eu sou formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, e eu sou artista plástico e produtor cultural. Já atuei na sala de aula, eu sou professor formado, mas assim, como artista plástico eu não aguentei ficar em sala de aula porque me tolhia essa todo esse universo de criação, né? Mas eu amava dar aulas e até hoje eu tenho contato com os alunos. Bem, trabalhando como produtor cultural ao longo da Secretaria de Cultura de Barueri, onde eu fui funcionário, eu fui diretor da Pinacoteca Municipal aqui em Barueri, e, e a Secretaria de Cultura tinha uma atividade muito efervescente, teatro, música, dança, e desenhando uma agenda farta de eventos. Eu participava ativamente, trabalhando para montar a cenografia de alguns eventos, o visual de alguns eventos de dança, de teatro, de música, e principalmente das artes plásticas, que eu era coordenador da Pinacoteca. Então, a Semana de Arte Moderna e o Modernismo foi um conteúdo e ainda continua sendo muito importante dentro do calendário do estado de São Paulo, no Brasil, quem sabe, né? E, e, e eu sempre estive envolvido nas pesquisas com o modernismo, desde que eu comecei a trabalhar em final dos anos 90, eu não consegui me livrar desse conteúdo, não. Era assim, todo ano eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu comecei a pesquisar sobre o início do modernismo e a Semana de Arte Moderna, e ao longo dessas pesquisas eu fui desenhando, criando imagens, porque não existem imagens assim do início do século XX, não existia tecnologia para filmar e fotografar no Brasil tão de qualidade como existia na Europa e nos Estados Unidos. Então, nós temos poucos registros da Semana de Arte Moderna e até dos eventos modernistas que ocorreram, né? Principalmente os que foram antes da Semana de Arte Moderna, como a exposição da Tarsila, do Monteiro Lobato, do Saci, né? Que foi em 1917, e em seguida da Anita Malfatti, que foi no mesmo local, e também a do Lazar Segal, lá em 1913, que aconteceu na Rua São Bento, no número 85. E pesquisando esses conteúdos, eu me interessei assim em saber, poxa, eu moro em São Paulo, eu sou paulistano, eu nasci na Casa Verde, em São Paulo. Hoje eu moro em Barueri, que é pertinho de São Paulo. E eu não saio do centro de São Paulo, eu vou sempre, eu adoro São Paulo, né? E onde que ficam esses lugares onde aconteceram essas exposições? E então eu comecei a me aventurar, a pesquisar, né, nos livros, nos periódicos, na internet depois de 2010, porque antes era muito lenta a internet, né? Então, quando eu comecei a me interessar realmente para saber local físico de tudo isso, foi aonde eu comecei a ilustrar realmente essas pesquisas. Aí eu peguei os desenhos que eu já tinha feito e reinventei, repaginei esses desenhos e colori.
E como eu tinha bastante desenho, eu falei, bom, acho que eu vou lançar uma revista em quadrinhos, né? Um HQ disso daqui. Cara, isso vai ser muito legal, né? Mostrar o dia a dia dos modernistas, o encontro, né? Do Mário de Andrade com o Oswald. E, poxa, as pessoas vão gostar de ver isso, né? E, assim, é um trabalho muito complicado, eu reuni muito material, né? E pretendo ainda lançar, mas não deu tempo de lançar porque, assim, com toda a correria, começou a aparecer as exposições, começou a aparecer os eventos, e eu tinha que mostrar isso nos eventos, nas exposições, e eu resolvi lançar um site, né? Um portal que eu pudesse colocar isso até eu poder fazer isso em um livro físico, né? Uhum. E eu também criei um personagem que é um gato, ele chama-se Fantomas, né? Hum. Esse gato, ele vive no começo do século XX, ele nasce em 1916, né? E ele tem contato com os modernistas, com acontecimentos históricos, com locais históricos da cidade de São Paulo, né? Com o Lago do Paissandu, o Triângulo, ao Teatro Municipal. Inclusive, ele nasce no teatro, né? Esse gatinho, ele nasce no Teatro São José, veja só. E ele é acolhido, a família de gatinhos é acolhida por um palhaço, e esse palhaço leva a família para o Lago do Paissandu. Então, ele nasce no teatro e vive num circo, que o circo era o Circo do Piolim, que era no Lago do Sim. Paissandu. Então, eu lancei esse livro, inclusive saiu agora, né? E por que Fantomas? Mas Fantomas era um lutador de luta livre, telequete, né? E o Fantomas também era um personagem francês, exatamente. Então, eu me baseei no nome Fantomas porque eu criei uma situação entre modernistas e anarquistas, que teve uma discussão assim, alguns estavam no Café Paravente, outros estavam no Café Colombo, né? E eles começaram, o gatinho desce de uma carroça e entra no Café Paravente. E ali estavam o Oswald de Andrade, o Guilherme de Almeida e o Celestino Paravente, que era o Barão do Café, né? Ele era dono, né? Então, um personagem do Oswald de Andrade chamava-se Garoa, né? O próprio Oswald criou. E eu coloquei esse personagem no livro. Então, esse Garoa, ele fala, esse gatinho só pode ser um anarquista que veio aqui acabar com os barões do café, né? Isso para irritar o Paravente. E aí um outro fala assim, não, ele é o Fantomas, olha a roupinha dele, né? Porque ele tinha uma roupinha, ele é preto, de a barriga branca e tem as 4 patinhas brancas, e o Fantomas da personagem francês, que era moda nessa época no cinema em São Paulo, que todo mundo ia assistir esse filme no cinema, ali pertinho do Correios, tinha um cine ali, um cinema. E era o Cine Central, era maravilhoso. E todo mundo assistia esse filme. Então, ele parecia com o gatinho parecia com ele, né? Porque ele era um criminoso de fraque, né? Usava fraque, de cartola e tal. E ele agia à noite, ele era um serial killer, né? Então, eu peguei esse gancho e aí o gatinho, ele vê a greve de 17, ele até chegar na semana de 22 e tal. Então tudo isso ele faz parte desse pacote do Modernistas em Quadrinhos, né? Que eu pretendo ainda para o futuro lançar numa capa dura, numa coisa assim de luxo. Sim, e além do blog, você já deu um spoiler do que vai ser esse livro numa exposição que ocorreu agora no Centro Cultural dos Correios, aqui em São Paulo, né? E ali você retrata algumas cenas. Eu queria que você me desse um exemplo do que você retrata. Você já falou do encontro entre o Mário e o Oswald. O que mais você usa ali para ilustrar essa exposição? Sim, essa exposição ela surgiu com esse material que eu já eu estava colecionando e aumentando a cada dia, né, a cada pesquisa.
quando eu estava trabalhando lá montando uma exposição no Correios para a Secretaria de Cultura de Barueri. Aí o diretor do espaço, o Pereira, ele falou: Edgar, por que você não faz uma exposição de Semana de Arte Moderna? Vai daqui 4 anos, não, 5 anos, vai rolar a Semana de Arte Moderna. Eu falei, não, 4 anos, que foi em 2018. Eu falei, nossa, Pereira, mas daqui... Ele falou, não, já faz para a gente ver, colocar na agenda, ver se você consegue. Eu falei, tá bem. E passou um tempo, ele me ligou e falou, você vai querer ficar com aquele espaço? Eu falei, olha, eu vou querer, sim. Isso foi em 2019. Aí entrou a pandemia, né? E eu já estava aposentado, eu me aposentei da Secretaria de Cultura em 2019, em dezembro de 2019. Foi uma sorte, assim, em janeiro, fevereiro começou a pandemia. Março, né? Março começou a pandemia. E o que eu fiz? Eu me isolei em casa e comecei a produzir. E produzi 30 telas. E a ideia dessa exposição era assim, mostrar o que eu encontrei nas pesquisas que ainda não estava sendo mostrado nos livros e pelos historiadores, né? Uhum. Porque eu li todos os livros sobre a Semana de Arte Moderna, assim, olha, eu nem me lembro, eu sei que o Mário Silva Brito, Aracido Amaral, sabe? Até o João do Rio, ele tem livros sobre a Pauliceia. Cara, eu li tudo. E eu comprei muita coisa no sebo, em livraria, para me atualizar. Mas o que eu comparava era aquilo que eu encontrava nos periódicos, que eram os jornais diários de 1917 até 22. Aliás, até 28, né? Porque para também acompanhar o movimento antropofágico, né? Que também foi uma continuação da Semana de Arte Moderna. Sim. Então, eu achei muita curiosidade e tipo fofocas, assim, né? Que a gente vai lá e fala, eu acho que isso aqui pode ser legal, né? Umas narrativas. Quais, por exemplo? Vou te falar. Então, o nome da exposição passou a ser Diálogos Centenários. Semana 22, Diálogos Centenários. E tem umas curiosidades, né? Assim, de quem não participou da semana, que tivemos várias pessoas que não participaram e poderiam ter participado, né? Eu não fiz um quadro sobre o Lima Barreto, mas assim, o Lima Barreto poderia ter participado e ele morreu depois, no fim do ano, né? E ele era um cara praticamente modernista, né? E tudo que ele fez, tal. O João do Rio tinha falecido um pouco antes, mas não foi nem homenageado, sabe? É um cara totalmente, ele escreveu A Alma Encantadora das Ruas, né? Que ele fala totalmente modernista, coisa assim, ó, uma coisa bem forte, né? O livro, né? E o Marcelo Tupinambá, que era o maestro, né, que ele estudou na USP, ele se formou e ele era um grande maestro. Só que ele era apaixonado pelo folclore brasileiro, pela coisa do caipira, né? Ele nasceu em Tietê, no interior de São Paulo, e ele fazia modinhas, ele pesquisava viola, ele pesquisava tudo que era instrumento da popularidade, ele fez muita coisa legal. Isso o que o Mário de Andrade procurou depois, nos anos 30, 40. Uhum. E o Mário já conhecia o Tupinambá, né? Os modernistas já conheciam o Tupinambá. Eu representei o Tupinambá, né? Com um teclado de piano muito bonito ali e tal, e o maestro, né? E no quadro tem um texto do Mário de Andrade, assim, uma silhueta do Mário de Andrade, e tem também o Villa-Lobos falando, né? Porque o Villa-Lobos foi um grande pesquisador do folclore, né? Na música. Um outro que ficou de fora foi o Piolim. O Piolim, ele era a sensação, né? Da popularidade, assim, dos eventos em São Paulo. O circo do Piolim era o circo Alcebiades, que ficava ali perto da Galeria do Rock, hoje pertinho, ali em frente à igreja, não, atrás da igreja do Paissandu ali, né, dos homens pretos.
não sei se acha que é a igreja de Santa Efigênia, parece, né? E então o Piolim foi uma grande baixa, né? Ele deveria ter participado disso, mas ele não foi, né? Uhum. Então a gente sabe que teve ali uma organização de uma elite, né? De umas pessoas que eram, não, deixa que a gente organiza e tal. Os empresários organizaram isso, né? O René Tiolet, o Edgar Assunção, comandados por quem? Pelo Paulo Prado, né? Que era o maravilhoso, era o dono ali de tudo, né? Dono de milhões de pés de café, e São Paulo era comandado por uma oligarquia, né? Que tem gente que fala, não cita essa denominação, mas eu percebi claramente. Por quê? Porque tinha o clero, tinha o empresariado, tinha a aristocracia e tinha o governo, que o Washington Luiz ele patrocinou essa semana aí, né, junto com o Menotti Del Picchia, trabalhava com o Washington Luiz, né? Então e o Menotti Del Picchia foi o mestre de cerimônias da Semana de Arte Moderna. Ele ficava nos 3 dias, ele ficava anunciando no palco quem ia subir, quem ia sair e tal, né? Então eu desenhei teve uma coisa muito legal antes da Semana de Arte Moderna, que foi um terremoto que aconteceu em São Paulo, né? E foi no dia 27 de janeiro. Esse terremoto ele foi violento. Parece que ele foi 5,3 na escala Richter, né? Bem violento. E o epicentro dele foi ao leste de São Paulo, na divisa de Minas Gerais ali, e ele foi sentido em Minas Gerais, no Mato Grosso, até em Goiás, né? Em São Paulo ele foi muito forte. Então tem um trechinho no livro do Di Cavalcanti que ele fala: olha, quando eu teve o terremoto, quando eu voltei para casa com o Vicente Hall, né? O Vicente Hall hoje a gente conhece por nome de rua, né? Acho que deve ser no Brooklyn, alguma coisa assim. E a gente fala, todo mundo é nome de rua, né? Alfredo Pujol, Vicente Hall, o outro lado do Estadão, Rangel Pestana, né? Tudo nome de rua. Mas eles eram daquela época que teve a Semana de Arte Moderna, eles estavam ali. Então, de Cavalcanti com o Vicente Hall, o Vicente Hall levou para a pensão onde ele ficava, onde ele dormia, ele foi se deitar numa cama e a cama saiu andando, assim, né? Deu uma tremedeira e ele ficou morrendo de medo, né? E ele saiu na rua, todo mundo correu para a rua, né? E as pessoas, aí tinha um italiano falando, não, eu sei o que é isso é um terremoto. E ele saiu correndo e foi lá pro hotel ali onde ficava o Graça Aranha, né? Que era aquele hotel perto do Automóvel Clube, onde é a prefeitura municipal hoje, né? Era Sportsman, alguma coisa assim. Então, tem essa cena do terremoto, que o que aconteceu, todo mundo ficou sabendo, e depois apagaram isso da história, né? Você encontra na internet, nos livros, tal, mas na história da Semana de Arte Moderna que é legal você ouvir falar disso. Por quê? Porque no segundo dia do evento, no dia 15, que foi na quarta-feira, apareceu um monte de gente da sociedade, sim, para ver a exposição um pouquinho mais cedo, né? Umas 15, 16 horas, tal. E aquela mulherada de socialite, né, da alta sociedade e tal. Entre elas estava a Renata Crespi. A Renata Crespi era uma mocinha, ela tinha 25 anos, né? Ela casou muito cedo com o Fábio Prado, que foi um escândalo para a sociedade. Por quê? O Fábio Prado, ele era do quatrocentão, né? Família Prado. Como ele poderia casar com uma italiana? Renata Crespi. Os italianos eram mal vistos, né? Eram vistos como anarquistas, né? Mesmo o cara sendo milionário, que era o comendador Crespi, né? Então, a Renata Crespi, ela está acompanhando a monitoria do Di Cavalcanti na exposição da semana, e ela vê o quadro da Anitta, que tem o Oswaldo todo torto. Assim. Mas está muito... Esse quadro é lindo, né? Um retrato do Oswaldo. Aí ela fala, olha, o seu Menotti, por favor, esse quadro está torto, não está? Ele, não está. Ele fala, olha, esse quadro está mal feito. Olha, os olhos dele tá fora de ângulo. Eles entendiam de arte acadêmica, né?
Sim. Falou, esse quadro, os olhos estão fora da linha, o ombro está deslocado, nossa, ele está todo desfocado. Aí ele falou, não, isso daí é arte moderna, foi pintado pela Anita Malfatti, né? Uma pintora paulistana, uma grande pintora paulistana. Ela foi influenciada pela questão do terremoto que teve aquele dia e tal. Por isso o quadro saiu assim. E isso é a Semana de Arte Moderna. É um terremoto que vem para abalar tal, as estruturas. Então, ele fala isso tão bonitinho, né? Velhinho já. No MIS, ele fala, tem uma gravação dele no MIS, e é muito bonito ele falando isso, né? Ele associou assim brilhantemente. Que legal. Nossa, deve ser muito, muito legal esse quadro. E você falando da Anita também, você teve uma participação muito importante na questão de descobrir aonde foi, fatidicamente, a exposição de 1917, que é a que, teoricamente, deu início ao movimento modernista aqui no Brasil, né? Me conta um pouquinho dessa sua saga e esses quadros que você fez, pelo que eu soube, também estão expostos lá agora, nesse prédio, né? No restaurante Pirandello. Me fala um pouquinho sobre isso. Isso. Sim. A Anita Malfatti, quando eu comecei a pesquisar sobre a Semana de Arte Moderna, eu via uma coisa assim que eu achava, todo mundo, quando eu era criança, eu não ouvia falar muito de Semana de Arte Moderna, porque nos anos 70 não falava-se muito pouco, né? Eu fiz a Faculdade de Belas Artes, também passou assim, falaram um pouquinho já, mas iam para a arte universal, né? Que é os períodos de arte. E eu comecei a pesquisar nesse trabalho meu de produtor cultural e eu via aparecer muito a Tarsila. E eu falava, poxa, a Tarsila, ela é gigante, né? Pô, eu fiz uma exposição da Tarsila em Barueri, Tarsila 120 anos, em 2006, né? Ela nasceu em 86, né? 1886. E eu fiz uma exposição 30 telas. Os meus alunos pintaram telas maravilhosas dela, né? E a gente falava, não, a Tarsila, o Portinari, eles não tem para ninguém. Mas pesquisando a Semana de Arte Moderna, eu via falar da Anita Malfatti de uma maneira diferente, né? E eu li sobre essa questão polêmica do Monteiro Lobato e sobre a exposição dela ter sido a primeira exposição de arte moderna brasileira, né? Porque a primeira exposição de arte moderna no Brasil foi do Lazar Segal, em 1913, na Rua São Bento. E como ele não era brasileiro e as obras também vieram de navio, então não era uma exposição de arte brasileira. A Anita, ela me despertou a atenção pela primeira coisa. Primeiro, eu comecei lendo assim, já meio no meio, na internet e tal. Depois eu descobri que tinha um livro dela, da professora Marta Rossetti Batista, maravilhoso. E eu falei, nossa, eu preciso comprar esse livro, né? E comprei um livro maravilhoso. É a biografia da Anita Malfatti. E a primeira coisa que eu li sobre a Anita é que ela tinha viajado para a Alemanha, né? E para os Estados Unidos. Eu falei, preciso saber disso, né? Aí eu descobri que ela viajou em 1910 para a Alemanha. Ela tinha 20 anos, sabe? E ela era muito novinha, uma menina. E assim, eu falei, deve ser rica, né? Porque viajar para a Alemanha e tal, e viajar para ficar lá 4 anos, né? Ficou até 1914. Mas não, ela era uma sofredora. Por quê? Porque o pai dela era um cara muito assim de classe média alta, ele era político, ele era um arquiteto e engenheiro, e ele trabalhava com o Jorge Krug, que foi tio da Anita, né? O Jorge Krug, para você ter uma ideia, ele fez muita coisa em São Paulo de arquitetura, ele é um grande arquiteto e um exímio desenhista clássico, né? Então, a Anita estava numa família, né, de gente que já era da arte. A mãe dela também era pintora, a mãe dela ensinava arte, ensinava pintura. Só que o pai dela faleceu quando ela tinha 8 anos. A família ficou na bancarrota total e o tio, ele acolheu a família, morou para morar na casa dele. Eles moravam na Florêncio de Abreu, eles foram morar
na Rua Ceará, lá em Higienópolis. Então, eles ficaram na dependência do tio, né? E umas amigas chamaram a Anitta, Anitta, nós vamos para a Alemanha, tal, as irmãs Schauders, né? Que estudavam com ela no Mackenzie. E o Mackenzie, quem era o diretor? Era o Jorge Krug. Então, olha só. E ela estudava no Mackenzie, o tio era o Jorge Krug. Então, não vou nem falar, né? Deixar no ar. Agora, as amigas, olha, nós vamos para a Alemanha estudar música e tal, não sei o quê, vamos com a gente. Ela não podia ir, não tinha dinheiro. Aí a mãe, acho que conversou com o tio, né, o irmão dela, e ele resolveu bancar, não é a Alemanha, ele era descendente de alemão, né, e meio americanizado, porque ele também foi criado assim nos Estados Unidos, na Pensilvânia. E o que acontece? Ela foi para a Alemanha com as meninas, e ela teve a recomendação assim, olha, vá aos museus aprender arte, tentar desenhar, reproduza a arte e tal, visite, né? E vai fazer um curso de arte. Então, a Anitta teve essa participação na Alemanha, e lá ela se desenvolveu, trabalhou, conheceu o Lovis Corinth, que mostrou para ela uma pintura diferente, né? Uma pintura mais moderna, né? E já não precisava de desenhar, de fazer traços, etc. Então, foi aí que ela se apaixonou realmente pela cor, né, e tal. Ela volta e os tios, a família, não gostam nada do que ela produziu lá, né? E eles acabam querendo jogar fora os quadros dela, rasgar e tal. O tio dela fica louco, né? E então ela fica assim uma tristeza, e é a primeira vez que ela pensou em largar. Então, o que ela faz? Ela tenta expor aqui em São Paulo, ela tentou um concurso que não conseguiu êxito. Em 1915, ela vai para os Estados Unidos, novamente o tio dela banca isso. Fala, agora você vai para uma escola lá em Nova York, você vai estudar. Ela chega lá, não se adapta. E qual é o problema da Anitta? A Anitta, ela tinha um problema no braço, ela tinha uma atrofia no braço direito. E isso limita qualquer artista a trabalhar. E ela não era canhota, ela era destra, não é? Uhum. Então, o que acontece? Ela tinha vontade de trabalhar com o braço direito, mas ela não conseguia adequadamente. E ela fazia com a mão esquerda. A mãe dela treinou ela a trabalhar com a mão esquerda. Aí ela não gosta e ouve que tem um grupo que está fazendo arte livre no leste de Nova York, que era um ator, chamava Homer Boss, e ele levava alguns artistas lá e passava uma temporada. E ela resolveu ir com uma amiga. Chegaram lá, a Anitta conheceu, para você ter uma ideia, o Juan Gris, que estava nessa parada aí, né? A Isadora Duncan, o irmão dela, um grande bailarina, dançarina, né? Conheceu o Máximo Gorki. E ela conheceu nada mais, nada menos que o papa do dadaísmo, que era o Marcel Duchamp. Então, poxa, ela travou um contato aí maravilhoso com a arte, né, moderna e tal. Então, ela pegou toda essa bagagem. Foi lá que ela criou a Mulher de Cabelos Verdes, o Homem Amarelo, o japonês, a estudante russa e tal. E ela volta para o Brasil, mas assim, a mesma reação, né? Uma droga, o trabalho dela, a família não gostou nada. E ela fica desanimada, mas tem uma exposição em 1917 do Saci Pererê, né? Que o Monteiro Lobato reuniu muitas cartas e objetos e obras, pinturas, esculturas sobre o Saci, que ele queria fazer um inquérito, saber quem é o Saci, como é o Saci, né? O que as pessoas sabiam do Saci. E aí o que aconteceu foi que a Anitta ela resolveu participar dessa exposição. Ela foi a única mulher a participar. O resto eram homens, artistas já, e a maioria também era imigrante. Então, a maioria italiano, né? E quem ganhou o concurso foi o Roberto Cipica, que era um italiano, e participou o Humberto Della Lata, o Norfini, o Wash Rodrigues, que é um puta de um ilustrador, né? Maravilhoso.
E a Anitta, o Monteiro Lobato faz a primeira crítica dela, dizendo que o trabalho dela não estava certo, porque ela usou ismos, né? Se apropriou de ismos no trabalho. Então, ela estava ao concurso, não ia concorrer a prêmios. E, pô, coitada, né? Ela queria um prêmio para ir para fora do Brasil. E então ela desanimou, ela foi para casa e tal. Só que nessa exposição tinha um garoto de 20 anos, que era carioca, estava aqui em São Paulo, né? Trabalhando, marrento pra caramba. E era o Di Cavalcanti, né? E o Di Cavalcanti, com o molecão, já conhecia todo mundo, já conhecia o Oswald, conhecia os jornalistas, né? O pessoal da cigarra, da vida moderna, e ele foi, olha, e viram o quadro, falou, mas quem fez? Foi uma moça, foi a Anitta Malfatti e tal. Aí eles foram na casa dela de bonde, né? Pelo que ele conta, lá na Higienópolis, na Rua Ceará, conversaram com ela, ela os recebeu, conversaram com ela e convenceram ela a fazer uma exposição. Falaram, você tem que expor, você é moderna, você tem que expor. E ela concordou, e aí eles falaram com o Conde Lara, né? Falaram com o Freitas Vale, né? Que era o mecenas, e o Freitas Vale falou com o Conde Lara e arrumaram aquele salão, né? E então ficou um salão térreo no número 111 da Rua Líbero Badaró. Em todos os livros estavam isso. E essa história eu falei, cara, eu preciso saber onde é isso, né? Porque a gente ia bater o centenário, 2017, e a gente queria fazer uma performance teatral no local. Aí eu falei com o pessoal, com os atores, o pessoal topou na hora, falou, não, vamos fazer sim, e músicos e tal. E a gente não conseguiu encontrar o local. Então, o que nós fizemos? No dia 12 de dezembro de 2017, nós fomos até a Avenida São João com a Líbero Badaró, e vestidos a caráter, né, de época, e fizemos lá uma performance. E passamos praticamente em frente ali, descemos aquela escadaria ali, que tem o edifício ali mais alto ali, perto do viaduto do chá, passamos em frente, não sabia que era ali. E continuei pesquisando, né? E nós fizemos uma performance muito bonita, né? E tal, foi muito legal. E bem no horário, às 15 horas, quando foi a exposição aberta, né? Há 100 anos atrás. Então, o que aconteceu? Aí eu continuei as pesquisas e em 2018 eu consegui alguns horários lá no arquivo municipal, no finalzinho de 2018, e dezembro a janeiro eu levantei onde era realmente pelo emplacamento e comuniquei os jornais, né? Algumas pessoas que eu conheço, e o Estadão na hora falou, opa, vamos publicar isso aí no Caderno 2. Eu falei, oh, maravilha, vamos embora. E foi assim, aí saiu no Caderno 2, né? E a Secretaria Municipal de Cultura, ela resolveu reconhecer e colocar uma placa no local como reconhecendo que foi o local que houve a exposição da Anitta e que gerou a Semana de Arte Moderna, né? Então foi isso. E as ilustrações que eu já tinha feito sobre isso, eu transformei em telas, né? E aí, assim, eu conversei com o dono lá, ele falou, ai, cara, traz para cá, não tem nada para pôr aqui, a secretaria disse que não sabe de nada, né? Eles também estavam, assim, meio... não sabiam, tinha que gastar dinheiro, não sabiam a proposta, né? Eu falei, legal, aí levei em 2020 e ficou um ano, daí no final do ano foi para o Correios também, e agora voltaram para lá novamente. Voltaram, é onde hoje é o restaurante Pirandello, é isso, né? Exatamente, e a planta é a mesma, a planta é igualzinha. Então, assim, eu acho assim, ali aconteceu o romance da Paulistano, né? Que o início de um romance paulistano, que é muito legal essa história, porque o Mário, ele foi lá ver os quadros e riu dos trabalhos. Mas ele, segundo ele não riu dos trabalhos, ele riu com os trabalhos, né? Ele ficou encantado, falou, nossa, arte moderna, né, e tal. E ela ficou muito pé da vida com ele, falou, ela procurou satisfação e ele não deu satisfação alguma. Ele pegou e olhou para ela e foi embora.
E ela já estava sofrendo por causa da crítica do Monteiro Lobato. E o que acontece? O Mário volta uma semana depois, né? Eu encontrei as listas de presença dos jornais, do Estadão e do Correio Paulistano, que mostra a lista de quem esteve lá, né? Então, no dia 27 de dezembro, já tinha passado o Natal, o Mário volta embaixo de chuva, e inclusive o jornal diz assim que tá, eu vou te mandar essa Uhum. matéria. O jornal informa que estava chovendo o dia todo, que atrapalhou a visitação e tal. E o Mário volta, e aí ele fala, olha, você lembra de mim? E tal. É o engraçadinho, né, que estava rindo das obras, né? Veio rir mais, o que aconteceu ali? Não, eu vim pedir desculpas porque eu agi mal e eu trouxe um poema aqui que eu fiz sobre os seus quadros e principalmente sobre o Homem Amarelo que eu vou comprar. Ele é meu esse quadro, você guarda para mim que eu vou comprar. E ele acabou comprando mais tarde, né? Então ali nasceu um romance paulistano e o local está vivo, está ali, né? Uma atmosfera. E costumam contar a história da Anitta desse lado de vítima, né? Tanto do Monteiro Sim. Lobato quanto da sociedade da época. Para você, que é estudioso do assunto, qual foi o real papel da Anitta Malfatti nessa história toda? Então, você lembrou muito bem, parabéns, porque assim, a Anitta, ela sempre foi uma contestadora, né? E a família mesmo a tratava como uma maneira pejorativa, assim, né? De vítima, mas assim, de coitadinha. Primeiro porque o apelido dela era Beibinha. Ela era a filha mais velha, sabe? Então, poxa, então assim, Beibinha, eles tinham meio que, poxa, ela tinha um problema no físico e tal. E, mas ela sempre foi dureza. Ela entrou embaixo da linha do trem na Barra Funda para ver o trem passar por cima dos trilhos, né? Ela entrou embaixo de uma ponte para ver, e diz que é ali que ela teve uma revelação que ela queria ser artista e tal. Ela foi para a Alemanha sozinha, sabe? Ninguém que é coitadinho vai para a Alemanha sozinho, fica lá 4 anos. A sobrinha dela disse que ela namorou lá, conheceu uns alemães lá em Berlim e tal, que estudavam com ela. E mesmo nessa época da 17, ela enfrentou Monteiro Lobato, né? Enfrentou. Só que, assim, uma crítica é muito dura, né? A crítica no jornal, que naquela época não existia WhatsApp, não existia televisão, não existia rádio, né? A rádio ainda era só em 23 que teve rádio. Então, todo mundo lia jornal, sabe? Pô, nossa, ela é de segunda classe, não é boa. Devolveram os quadros, muita gente devolveu os quadros. Mas a Anitta, ela jamais foi coitadinha, nunca foi, porque assim, ela enfrentou, porque ela queria era ser artista, ela não queria ser moderna. Ela mesma falou várias vezes, não quero ser moderna, eu quero ser uma artista, eu quero ser reconhecida como uma artista. E em 19 ela volta a carga, ela fala, não, eu vou enfrentar isso. E ela vai buscar o ateliê do Pedro Alexandrino, né, que dava aulas, né, tal. E ela chega no ateliê do Pedro Alexandrino, ali na Luz, na Rua Vitória, e ela encontra quem? A Tarsila, né? Aí ela, nossa, e a Tarsila, e o ateliê era uma propriedade da Tarsila, né? A Tarsila construiu o ateliê para o Pedro Alexandrino. E a Anitta fica conhecendo a Tarsila, e a Tarsila fala que admira ela, que, poxa, ela foi na exposição dela. Eu encontrei o nome da Tarsila algumas vezes na lista de presença. Uhum. Tarsila do Amaral, Tarsila Pinto, né, que é o nome de casada dela. E ela foi 2 ou 3 vezes ver a exposição da Anitta, sabe, com o Pedro Alexandrino. Então, ela torna-se assim, uma espécie de aquela pessoa experiente, né? Aquela pintora experiente que a Tarsila estava começando a trabalhar. A Tarsila sempre foi casada, sempre foi uma mulher assim de sociedade e tal, né? Apesar de a Tarsila era um espetáculo de mulher, uma mulher lindíssima, né? Então ela tinha aquela presença dela e ela investia nessa presença visual dela. A Tarsila investia, era assim mesmo. A Anitta, não, acho que talvez pelos complexos, né? Ela já não, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu quero ser, se eu não sou
a mais bonita, você é a mais inteligente. Então, é uma coisa que eu estou supondo, Sim. pelo que eu li. Agora, a Tarsila respeitou a Anitta demais, né? Respeitou demais. E inclusive, ela tem textos que elas fizeram exposições juntas, né? Elas trabalharam juntas, frequentaram o ateliê juntos, né? E quando a Tarsila vai embora, a Anitta fica por aqui trabalhando, continuando sua vida, e produzindo, dando aulas, né? Ela deu aulas, fez exposições na Líbero Badaró mesmo, na Sociedade do Comércio, ali, onde hoje é em frente ao prédio ali, o Martinelli, né? Ali tinha a Sociedade do Comércio, né? Então, ela fez exposições ali, que o Menotti Del Pique, inclusive, escreveu críticas para ela, assim, favoráveis e tal. E ela tem enfrentado tudo isso aí, aglutinado esses caras também. Eu acho que as mulheres têm que ter um orgulho, e todos nós, né, assim como pessoas, né, ser humano, a gente tem que ter orgulho dessa pessoa, sabe? Porque ela não baixou a cabeça, não saiu correndo, ela terminou a exposição, foi até o último dia, podia ter largado tudo. Dizem que tentaram furar as telas dela com um guarda-chuva na exposição, né? E ela foi até o final, ela ficou lá, recebeu as pessoas, está tudo registrado nas listas de presença. E na Semana de Arte Moderna, ela também foi grande, né? Porque ela produziu mais, ela trabalhou, ela ajudou a montagem, né? E ela participou, e teve outras pessoas que participaram da semana que não foram citados, né? A mulher do João Graz, né? A Regina Gomide Graz, ela fez tapeçarias para a exposição, a Semana de Arte Moderna, né? Mas o nome dela não consta, né? E a Araci Amaral perguntou para ela se ela tinha participado, ela disse que não. Ela falou, não participei. A Regina Graça. Mas ela participou, todo mundo sabe disso. E o marido, porque eles davam um valor para quê? Para o marido. A mulher tinha que pedir licença para sair de casa, né? A mulher não tinha conta em banco, as mulheres não podiam fazer nada, gente. Sabe? Era uma outra época, né? Assim, hoje ainda é complicado, imagina em 1922, né? E a Zina Aita também, que participou, ela veio a convite por indicação do Manuel Bandeira, né? Também, que ele estava em Minas, e ele não veio para a semana, mas indicou a Zina Aita, e outras pessoas também vieram de Minas, né? A Genô Barbosa. Então, eu fiz uma tela com os modernistas na frente do Teatro Municipal, né? E depois você pode conferir. Tem ali o Paulo Prado, Graça Aranha, né? O Mário segurando o quadro do Homem Amarelo, cobrindo o braço da Anitta, né? O Oswaldo embaixo segurando o pé da Anitta, porque ele pegava no pé das mulheres, né? O Oswaldo, ele era danado. E o Di Cavalcante brincando com os fantoches dele, e o Brecheret segurando a estátua de Cristo. Então, eu tive a ideia de fazer essa imagem, é uma ilustração, né, do que aconteceu lá, é uma foto improvável. Eu acredito que não tenha acontecido nenhuma foto ali, assim, né? Nem lá dentro, né? Então, porque eles estavam com a cabeça muito cheia assim, para fazer evento e fazer da polêmica para... Né? E, falando em polêmica, tem um quadro que eu fiz sobre o Oswald levando uma batatada na cabeça. Assim, porque tem relatos que teve uma chuva de legumes no palco. O Rubem Borba de Moraes, ele afirma que as pessoas jogavam batata, jogavam legumes, né? E eram comandados assim, pelo Ferrinhac, que era um participante da semana, a mando do Oswald, né? Você vai lá, pega a molecada lá do São Francisco, né? Da Faculdade de São Francisco, de Direito, e traz eles aí. E eles ficavam na galeria jogando batata, xingando, e o alvo deles era o Oswald, né? Era o Oswald e o Menotti, os dois que eles queriam vaiar e não deixar falar. O Mário, porque o Mário escreveu o romance A Pode Ser Desvairada também, e eles sabiam que o Mário era chorão, né?
o Mário era sentimental pra caramba, assim. Então, o Mário, ele fazia bico e não queria ir, né? E o Menotti disse que empurrou o Mário, falou, vai, Mário, vai falar, né? Então, esses quadros, essas cenas eu registrei, né? Tem uma cena do Mário, um quadro que eu fiz do Mário na escadaria do Municipal, e as pessoas vaiando ele, né? E embaixo um detalhe dele dizendo assim num balão, não sei como eu pude enfrentar essas pessoas que eu nem conheço, que não sei o quê, anônimas, né? Isso Uhum. é um texto que ele publicou no Estadão. Então foi assim, a exposição foi bem com esses Que bacana. E você tem ideia de pérolas. quando você vai publicar esse livro de história em quadrinhos? Ah, não tenho, porque as pesquisas ainda estão em curso, né? Bom, essas coisas são assim, a gente está sempre querendo fazer, né? E está sempre buscando parceiros, está buscando editoras e tal, as melhores, assim, para não fazer também. Se eu fizer alguma coisa de qualquer maneira, depois vai queimar, eu não vou poder lançar novamente. Uhum. Então, eu queria fazer realmente isso para ficar uma edição de luxo mesmo, assim, uma coisa bem bacana com arte, com adornada, né? Com umas páginas cromadas, assim, umas coisas assim bem legal para depois no futuro as pessoas poderem apreciar e tal, principalmente a juventude, né? É verdade. Edgar, adorei nosso papo e tô louca para ver esse livro assim que ele sair. Oba, legal. Ah, você pode conferir as Aventuras do Fantomas, que já está aí à venda em todas as livrarias do Brasil, né? Pela internet também. Fala muito sobre São Paulo antigo e é muito simpático, assim, os personagens são bem engraçados. Ah, legal, vou sim, vou atrás do livro. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, Miriam.